Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você apertou o play para poder nos acompanhar aqui nesse bate-papo. Hoje eu tenho aqui comigo um grande amigo, um homem abençoado, a gente aprendeu a amar, a conviver. E é um privilégio quando a gente tem a oportunidade de estar juntos, né? E está aqui hoje com a gente nesse bate-papo, nessa conversa, é o pastor Amaury Vação, né? O reverendo e principalmente discípulo de Jesus Cristo, Amaury Vação. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui, né? Tudo planejado, a gente planejou esse dia, né? Ô Alex, bom demais estar aqui, bom demais te ver, prazer muito grande ter passado esse dia aqui com você, ter revisto o missionário da MEAP que está passando aqui, ter conhecido a Pedra de Guaratiba, agora acho que eu falei certo, Pedra né? de Guaratiba. Agora acho que falei certo. Muito bom, Alex, muito bom ver você, Michele e os meninos. Muito legal estar aqui também dentro dessa moldura, desse estúdio, muito legal. Parabéns pelo estúdio, está muito bom aqui. Muito bom. Bom, gente, vocês sabem que a gente sempre aqui vai num ponto logo, vai direto, não fica aqui rodeando, não faz propaganda. O pastor Amaury Vação tem um vasto, né, conhecimento e experiência no reino de Deus, no movimento de Deus, e tem servido ao Senhor dessa forma. O conheci através do Perspectiva e Petrópolis, acabamos tendo outros momentos e agora temos amigos em comum, né? O Robert, a família, né? O Michel, a família e uma galera que o movimento de missão vai nos conectando, e ele tem sido uma bênção para nós e estamos aqui aproveitando. No reino de Deus, né? Como que é esse negócio de a gente vai criando uma nova família, né? E hoje a gente está aqui junto, né? Se conheceu, caminhando. O reino de Deus é um troço maravilhoso e nos dá uma família, né? Eu tenho ouvido e acredito mesmo nisso, Alex, que o reino de Deus é um reino de amigos, não é? E gosto muito de João 15, quando Jesus reúne os discípulos, que é um momento com muita tensão, até porque Jesus havia ceado, os discípulos pareciam não acreditar que de fato Jesus fosse enfrentar a cruz. Eles até estavam muito desconfiados com a possibilidade, e Jesus reúne os seus amigos e diz: olha, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os chamo amigos. Então, eu acredito que essa seja a necessidade de uma redescoberta em grande parte da liderança da igreja evangélica, eu não diria apenas igreja evangélica brasileira, mas a igreja evangélica, e o movimento Perspectivas e o movimento missionário proporciona isso. A gente caminhar com nossas diferenças, com nossas distinções e percepções, mas sobretudo focando naquilo que nos é absolutamente inegociável, aquilo que nos une e nos faz de fato amigos. Então é muito bom poder chamar você de amigo, é muito bom poder caminhar dentro desta moldura, nessa rede de amigos, né? Nessa rede da graça. Então, muito bom. E quem é o Amaury Vação, né? Para que as pessoas, quem não conhece, vai passar a conhecer, e quem conhece pouco vai saber quem é, né? Quem é o Amaury Vação? O Amaury Vação é um menino que nasceu em 1959 na cidade de São Vicente, mas já sua família morava no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é aquela faixa, não necessariamente faixa litorânea, mas uma faixa ligada ao litoral sul de São Paulo. O Vale do Ribeira, na ocasião em que nasci e nas 2 décadas que se seguiram, o Vale do Ribeira era chamado de o Jequitinhonha de São Paulo, uma região extremamente pobre, extremamente carente. Fui criado na igreja presbiteriana de Juquiá. Com 14 anos fui para Santos, converti-me a Jesus, ou fui convertido, como falaria um pastor presbiteriano. Fui convertido a Cristo. Fui convertido e na primeira igreja presbiteriana de Santos, mas fui enviado para o seminário em 1990 pela igreja presbiteriana de Juquiá, minha cidade, por meio do presbitério do Vale do Ribeira. 90 a 93, Seminário Presbiteriano do Sul, casei-me com a Mara em 94 e assumimos uma igreja em Cananéia, a última cidadezinha ali no sul de São Paulo, já divisa com Paraná. Cananéia, que é uma das cidades mais antigas, a segunda cidade mais antiga do Brasil, por onde passava a então linha imaginária do Tratado de Tordesilhas.
E em 94 eu conheci o movimento missionário mais diretamente por meio da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Eu me tornaria missionário e então faço parte da família MEAP há tanto tempo e venho servindo o movimento missionário já há muitos anos. Então, nessa mistura toda de informações, o Amaury é alguém que ama Jesus, ama o movimento missionário e ama participar de desafios e projetos de plantação de igreja, algo que também é tão apaixonante para você. Verdade. E esse movimento, né, que a gente vai se conhecendo, e é tão interessante, né, no movimento missionário, né, onde a gente tem... É um lugar, eu acho que onde de verdade calvinismo, arminianismo, se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação, se torna de verdade um assunto muito secundário, né? E a missão, o evangelho, né, que é algo que não negociamos, né, ele é tão principal e tão primordial que a gente consegue estar em lugares e a gente consegue estar em eventos onde você sabe que um é presbiteriano, o outro é batista, o outro, e todo mundo empenhado numa coisa só, e aí se torna família, né? Conseguem estar na mesma mesa, conseguem estar no mesmo lugar, e o assunto que tem, os assuntos de divergência são os menos importantes nessa mesa. E é onde a gente vai vendo que na missão, seja na plantação, seja estar num povo não alcançado e tudo, é tão fundamental em que é gerado essas parcerias de apoio, né? As parcerias de igrejas diferentes. Sim. É interessante que, historicamente, dois grandes personagens do movimento evangélico, do movimento protestante, George Whitefield e John Wesley, pensavam muito diferente teologicamente, mas se admiravam mutuamente, e os dois foram fundamentais no estabelecimento de uma estrutura que alguns historiadores afirmam que salvou a Inglaterra de mergulhar num período de terror, do mesmo modo como foi a França. Então, muitos atribuem ao trabalho e ao engajamento de duas pessoas, de dois irmãos e dois homens de Deus, que pensavam teologicamente em algumas áreas de forma diferente, mas eram absolutamente engajados para ministrar, para viver o evangelho, para proclamar o evangelho e para concordar naquilo que de fato devemos concordar. E que, como eu disse, os historiadores atribuem ao trabalho desses irmãos, os irmãos Wilberforce, George Whitefield também e John Wesley, o fato de a Inglaterra não ter sido ou ter sido poupada de uma revolução sangrenta nos mesmos moldes da França. A gente tem as nossas convicções, eu sou presbiteriano raiz, sou calvinista, né? Eu me digo que eu sou um calvinista caiperiano, mas dentro do movimento missionário nós precisamos colocar algumas... Não é sepultar e fingir de conta que não são nossas convicções. São coisas importantes. São coisas importantes, Sim. Mas não dá. A gente ministra em Vila de Pescadores e assuntos dessa natureza, eventualmente, se formos tratar, vai ser muito lá na frente. Mas nesse começo, o engajamento é em torno de questões absolutamente fundamentais. E aí, pensando numa galera mais jovem, né? Eu acho estranho, né, quando algumas pessoas me chamam de coroa. Porque eu tenho 43 anos. Imagina. Aí vai assim, não me incluem às vezes em algum lugar e eu já tô aceitando mesmo. Assim, que em alguns lugares não é mais meu ambiente, eu não consigo mais estar em algumas rodas de conversa e tá. Mas eu comecei a me despertar entendendo que assim, beleza, se eu já sou de uma outra realidade, o que eu faço com a galera que está iniciando? O que eu faço com a galera que está iniciando algumas coisas? O senhor está aí já na estrada e conhece os cantões do Brasil e muitas vezes o jovem entrando no ministério, seja pastoral, missionário, ele dá prioridade sempre a essa questão mais do conhecimento, a dar prioridade, e é importantíssimo, né, o treinamento, o preparo, mas a gente tem visto assim, um movimento muito forte também de plantação de igreja. Quando a gente fala de plantação de igreja, o estudo, o entendimento, você fazer leituras do Igreja Centrada, né, que tem galera que vai entrando para o movimento de plantação de igreja, bota a Igreja Centrada aqui do Tim Keller debaixo do braço, não entendi, tá? Só que quando a gente mete o pé no chão, numa colônia de pescadores... Ou dentro d'água, né? Dentro d'água, palafitas, né, e tudo isso,
como que é a plantação de igreja nessas realidades, e o que alguém que talvez está querendo até plantar igreja na cidade poderia aprender com plantação de igreja nessa realidade de palafitas, na realidade de pescadores, como tem sido, né? E o que a gente poderia aprender com a galera que, às vezes, entre os conhecedores da teoria da plantação, não consegue ver nesses lugares, não consegue ver. Você tocou num assunto fundamental e na verdade, eu tenho desenvolvido um assunto especialmente nessa área. Mas eu acho que eu esqueci de falar, esqueci de dizer aqui que eu sou pastor presbiteriano, mas eu sou cedido pelo presbitério Bragantino, ao qual eu pertenço. Eu sou cedido para o movimento missionário para servir junto à MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, e o nosso ministério agrega as áreas de coordenação do cuidado pastoral do missionário e também na área de mobilização. E, eventualmente, nós servimos também aqui e ali na área de capacitação missiológica. Então, esses assuntos me interessam muito, sou pesquisador, tive o privilégio também de alguma maneira, ler outras áreas, conhecer outras áreas, agregar outros conhecimentos à nossa missiologia, fazendo um mestrado em Ciências da Religião. Agora, voltando a falar do conhecimento, eu tomei como plataforma de análise, uma palavrinha difícil, né? Uma palavrinha difícil, mas a análise epistemológica, ou seja, a natureza do conhecimento. Por quê? Eu sou presbiteriano. E a igreja presbiteriana tem uma queda muito grande para a área do conhecimento que tem a ver com a área cognitiva. Eu lembro muito, Alex, eu dou aula desde os 18 anos. E quando eu trabalhei numa empresa, FEPAS, a Ferrovia Paulista S.A., e com 18 anos eu comecei a dar aula. E eu lia muito material, e na aula de formação de monitores, eu conheci um camarada chamado Benjamin Bloom, que na década de 1950 criou aquilo que seria chamado taxonomia de Bloom, que tem a ver com um sistema de uma dinâmica de aprendizagem. Ele diz assim, que a aprendizagem é um processo que envolve 3 áreas básicas: a área do conhecimento cognitivo, conhecimento afetivo e o conhecimento na área psicomotora. E o Evangelho de Marcos tem lá 2 capítulos que eu exploro bastante, tentando estabelecer essa plataforma de conhecimento para plantação de igrejas, para processos de plantação de igrejas, a partir dessa estrutura. O conhecimento cognitivo, ou seja, doutrina, ética, a gente precisa, não é? Nós somos um ser integral. É preciso pensar, é preciso conhecer, é preciso aprender a desenvolver uma estrutura racional de conhecimento cognitivo. Mas é interessante que quando Jesus está na praia ensinando e desconstruindo algumas expectativas e perspectivas do conhecimento dos judeus de seu tempo quanto ao reino de Deus, num segundo momento, ele chama aqueles com os quais ele compartilhou conhecimento, ele chama para atravessar para o outro lado, lá para a terra dos Gadarenos. Eles têm uma experiência desafiadora, tem uma tempestade, e aqueles que estavam conhecendo Jesus cognitivamente parece que não o conhecem afetivamente. Pedro morre de medo, acha que vai morrer. Então, o segundo momento, no processo de plantação de igreja, tem a ver com conhecimento afetivo, de confiança. E o terceiro momento, no processo de plantação de igreja, é passar para o outro lado, mesmo que seja com o seu vizinho, é o conhecimento na área do comportamento. Então, processo de plantação de igreja precisam estar estruturados a partir do conhecimento cognitivo, do conhecimento afetivo e do conhecimento na área da prática. Na área da prática, do amor de maneira concreta, do confronto de poderes, porque nós estamos falando de um confronto numa região espiritual. Eu sei que eu falei demais pra caramba nesse momento para explicar, mas é porque todas as vezes que a gente fala de conhecimento, a gente é mais platônico do que bíblico. A gente é mais platônico do que bíblico, ou seja, nós estamos muito mais preocupados com o mundo das ideias do que o conhecimento afetivo na área da confiança, na área do estreitamento da nossa relação com o Senhor e o conhecimento no fazer, conhecimento na prática. É importante assim o entendimento, o conhecimento, né? Ainda mais na plantação de igreja, né? A gente
observar. Muitas vezes, né, a gente gravou até um podcast um tempo atrás da igreja, falando que igreja não se abre, se planta. A gente compartilhou de que você precisa observar, analisar. Tudo que um missionário deveria fazer para ir para um campo transcultural, deve fazer, né? Do entender, até para ele contextualizar a mensagem, então ele conhecer cultura, entender a cabeça daquele que vai ouvi-lo, de entender tudo isso, todo plantador deve fazer também no seu ambiente, para ele ter um entendimento geral. Só que não substitui o colocar a mão, o pisar no chão, o estar lá. E aí é onde entra a guerra, porque assim, você não está menosprezando o conhecimento. Ele é importantíssimo. Até porque você tem que conversar com a questão cultural. Você vai conversar com um camarada que não tem conhecimento nenhum. Hoje a gente até brincava, né? A gente pegando lá o peixe e um pescador explicando por que a carne do peixe fica mais branca ou não. E assim, eu sou filho de pescador. Eu olhando assim, eu falei, cara, não tinha pensado nisso não. Por que o peixe da rede, o gosto é diferente do peixe que é pescado com arpão? Que ele morre mais rápido e tudo. É conhecimento, mas esse conhecimento provavelmente a gente não vai conseguir no livro. A não ser que tu consiga, não sei, porque eu nunca imaginei de pegar alguma coisa para me ensinar. Então, o conhecimento que você adquire em livros e tudo é top, mas você na prática observa, que aí é onde entra julgamentos, né? Com tipo uma igreja de madeira no meio dos ribeirinhos. Aí tu chega lá, o líder não tem um pingo do conhecimento que tem um cara que teve a oportunidade de ir pro seminário. E como eu, talvez um mestre em teologia, com missiologia, depois de ter lido todos os livros de plantação de igreja, penso em ir para um lugar desse para plantar uma igreja, como que a gente faz com tudo isso? Pois é, e é interessante que a gente está falando de conhecimento e o conhecimento bíblico tem pano de fundo hebraico, não é pano de fundo grego, hebraico. E o conhecimento hebraico, ou pelo menos de um transfundo hebraico, é relacional. É relacional. Então você imagina, você tem algumas culturas que são as culturas chamadas, orientadas... É um sociólogo, eu esqueci o nome desse cara agora, e está lá no meu curso, na minha aula do Perspectivas, né, que é um curso que você pode aí fazer também, e poder fazer propaganda na sua igreja, para o seu pastor, tá? E num determinado momento da aula número 8 do Perspectivas, eu cito esse sociólogo, na verdade não cito o sociólogo, eu cito o trabalho dele, que eu até me esqueci de quem é o cara. Ele fala assim, olha, que algumas culturas são chamadas de culturas de alto contexto. Culturas de alto contexto, elas são definidas muito afetivamente, relacionalmente. E as culturas chamadas de baixo contexto são chamadas culturas dos povos, das sociedades, que são definidas a partir de estruturação mais lógica. Então, você vai conversar com o americano e você vai entender o alemão, né? O alemão está no topo da cadeia ou das culturas de baixo contexto, né? Está lá a cultura alemã, americana, suíça. Privilegia muito o conhecimento a partir da análise. Então, funciona muito bem plantação de igreja a partir de gente que vai debater, que vai usar apologética, etc. e tal. Mas quando você vai para culturas chamadas culturas de alto contexto, o conhecimento relacional é fundamental. Você não despreza, certamente, o conhecimento cognitivo. Você tem que falar de doutrina, quem é Deus, quem é Jesus, porque ele veio ao mundo, qual é o propósito dele para a nossa vida. Você vai fazer afirmações categóricas do ponto de vista cognitivo. Tem que ensinar o que é a Trindade? Você tem que ensinar, você vai ter que ensinar. Mas o processo é outro, o caminho é outro. Você tem culturas que o conhecimento ou que o raciocínio é circular. Tem culturas que funciona você contar histórias, narrativas, você ensinar a doutrina a partir de narrativas. Ensinar a justificação pela fé não é desprezar Paulo, Romanos, nada disso. Mas é começar com a narrativa, a parábola do filho pródigo, para você falar de perdão, de abraço, de justificação. E quando a gente trabalha com pescadores artesanais, é óbvio que num determinado momento você tem que instruí-los cognitivamente. Você não vai abandonar isso. Mas a estratégia é outra. Como é que você acessa o coração dele? Alguns encontros,
eles começam como encontros afetivos para então se criar um espaço de relacionamento a partir do qual você começa a conversar a respeito de doutrina. Só que nós somos formatados, nós somos criados. No meu caso, vou falar do meu caso. Você tem uma igreja pentecostal que é muito mais afetiva do que uma igreja presbiteriana que privilegia muito mais o culto racional, a instrução. Não estamos aqui para atribuir valor, quem está certo, quem está errado, mas apenas a descrição de fatos. Sim. Então você tem o movimento pentecostal que se ajusta muito mais, que se adequa muito mais, que oferece contatos afetivos e você obtém respostas muito mais rápidas de um povo como o Brasil, que está ali, né, muito mais próximo de culturas de alto contexto, que é muito mais afetiva, do que igrejas como a igreja presbiteriana, que é muito mais racional e diria que tem uma dificuldade um pouco mais pronunciada para fazer contatos imediatos com o afeto, com o coração do povo. Nós plantamos igrejas, a MEAP planta igrejas entre pescadores artesanais da costa brasileira e ribeirinhos da Amazônia. Então, boa parte do ensino é conversa. É fazendo rede, né? Fazendo rede, pegando exemplos do dia a dia para fazer conexões. E até porque o tempo é outro. Você tem muito tempo entre pescadores. Você tem o tempo é diferente, rola diferente. Você vai para plantar igreja numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras cidades, o tempo é absolutamente curto. É numa padaria, numa conversa, o tempo é muito menor, muito mais rápido, muito mais rígido. Então não há um critério, não há uma metodologia que você possa dizer, não, essa funciona, essa deixa de funcionar. É preciso fazer leitura, é preciso andar com o povo, fazer perguntas. Algumas culturas são muito mais distantes da nossa cultura, então é preciso fazer uma análise antropológica muito mais profunda para você não cometer erros de abordagem, de aproximação. A grande verdade é que plantação de igrejas é algo muito fascinante, não é apenas um mandamento, mas é muito fascinante e é muito legal poder prosear sobre isso. E a MEAP não é denominacional, né? É interdenominacional. Interdenominacional. É porque a gente está falando aqui, mas acabamos nem falando isso. É uma missão, né? Que a MEAP não faz o treinamento como base missionária, não é isso? Não, nós somos uma agência de envio. Nós somos uma agência de envio. Existem agências de preparo e envio, como é, por exemplo, a Missão Antioquia, dos nossos amigos Silas, Tostes, Márcia, Tostes. Existem agências, portanto, que são de preparo e envio. A PMT, Agência Presbiteriana de Missão Transcultural, da minha denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma agência de preparo e envio. Então, para o camarada, ou para o casal se tornar missionário, ou para a moça, ou para o rapaz se tornar missionário da PMT, ele precisa passar por um processo de formação missiológica, mesmo que ele já tenha passado por uma escola teológica. Ele precisa passar por todo o processo, né? Depois passar por um estágio, mas as agências lidam diferentemente. A MEAP não tem um protocolo de formação missiológica e teológica, mas isso não significa que o missionário vai para o campo de qualquer jeito, não é isso. Vai ser avaliado, vai ser analisado, vai passar por um período de estágio. Até porque, Alex, no campo missionário, as funções de um missionário da MEAP são muito diferentes. Se imagina. Só para você ter uma ideia, eu dei uma aula certa vez de captação de recursos e de formação de rede de apoio missionário em João Pessoa, 2018, e parceiros nossos da Igreja Congregacional. E lá havia dois casais. Um acho que era um casal paraibano, o outro era pernambucano, eu não me lembro. Eu sei que são muito queridos, muito crentes, e os dois eram atraídos por funções diferentes e para lugares diferentes. Um deles queria ajudar e falava assim, pastor Amaury, eu quero trabalhar para cuidar de barco e para, nesse momento de receber e tal, e conversar, evangelizar no dia a dia e na caminhada. O outro, você pode dizer, mas o outro é mais refinado teologicamente porque é mestre. São apenas funções diferentes, chamados diferentes, e por isso você precisa dar formações específicas.
Não dá para você botar uma caixa, formar e jogar no campo missionário, porque os desafios são diferentes, as oportunidades são diferentes, mas a MEAP é muito atenta quando vai alocar o missionário e quando vai convidar o missionário. Então, tem que passar por um estágio, mas conhecimento teológico e missiológico, esses níveis de conhecimentos são fundamentais. A gente não pode, por amor ao pragmatismo, à pressa e em razão do grande desafio e das necessidades de campo, simplesmente despejar missionário sem preparo, porque você queima o missionário, você fecha as portas, você queima a equipe, só porque a gente está com pressa. Então vamos mandar os caras de qualquer jeito. Não, isso não. Até porque, né, quem inicia o processo contrário, né, quando estou conversando com mais jovens que querem iniciar processo de plantação e tudo isso, digo, cara, ouve quem já começou, para você não ter que ficar voltando atrás. Um exemplo, o cara quer plantar a igreja, mas aí ele pula a etapa do treinamento teológico. Aí ele tá lá com a mão na prática, aí já iniciou uma igreja, tá lá trabalhando, aí ele vê assim, cara, me falta isso. Aí ele tem que voltar pro seminário. Ou hoje tem a questão online que ajuda, né? Mas aí ele tem que ir para a escola de novo. Aí ele retrocede os processos. Aí ele vai para o campo, porque achou alguém ou se empolgou, comprou uma passagem. Porque pode acontecer, né? Vai lá para o meio dos índios, ou vai para algum país da América Latina, aí ele tá lá e ele vê assim, cara, eu não consigo entender nada. Não consigo me adaptar. Choque cultural um atrás do outro. Aí ele, acho que eu tenho que fazer um curso de missiologia. Aí ele tem que ficar toda hora retrocedendo e parando quando o treinamento evitaria dores, evitaria custos, né, adicionais sem necessidade, não pularia etapas. Então o melhor processo não pule a etapa do treinamento, porque isso facilita. Quando alguém fala, pô, mas você tem habilidade... Não, muitas coisas foi porque eu ouvi professores que foram missionários, Durvalina com a gente sentado e falando, tem que orar, não adianta ignorar. Durvalina Bezerra, Durvalina Bezerra, querida Durvalina Bezerra. E a gente Betel brasileiro, isso, amigos queridos. Uma bênção na vida da gente. E outros, né? O pessoal da Asa de Socorro, né? Ministrando ali pra gente sobre liderança e mostrando. Essa galera toda do treinamento, porque não é só conhecimento dado na sala de aula, mas é a convivência com quem já esteve, com quem estava lá trabalhando. E Paulo Brotel, me lembro ele contando a experiência dele, Paulo da família Brotel, dele. Queridíssimo e eu Paulo Brotel. Pensando, falei, meu Deus do céu. Se eu tivesse no lugar dele, eu estaria... Apagou aquela câmera ali? Não? Não. Achei que você tinha apagado, que você escureceu para mim, achei que você tinha apagado. Achei que não. você não gostava de mim. Desculpa, Alex, eu tomei um susto. Não, tá de boa, tá de boa. Funcionando. Tá de boa. E aí eu pensei que quando tu olhou assim, eu falei, Paulo Brotel. Ela apagou, ela ficou preta, pessoal. Ela tá me vendo, mas eu não tô vendo ela. Mas tá funcionando. Tá funcionando. E aí, essas experiências, né, com esses professores e tudo, evitou dores no meu ministério, porque eu vi gente experiente que sofreu. Eu não precisei sofrer algumas coisas. Ou então, quando eu passei pelas mesmas situações, eu falei, vai terminar. É necessário, vai passar porque passou na vida dos outros. Então, o treinamento continua. Assim, a gente não precisaria nem estar falando que é necessário. É lógico, é óbvio, né? Tem que ser treinado. E aí você vai para um lugar desse e vai trabalhar de forma mais tranquila. Tem uma coisa muito interessante. Você estava falando, eu estava pensando no registro de uma das narrativas de Atos muito interessantes. Aqueles que foram espalhados pela perseguição, em razão da perseguição de Saulo, movida por Saulo, muitos deles vão sendo distribuídos ali pela bacia do Mediterrâneo e alguns deles vão parar em Chipre, outros vão parar em Antioquia. É interessante a gente ficar pensando o seguinte, porque à medida que você está falando, alguém pode se sentir desencorajado. Mas então, se eu sou um crente comum, eu não posso iniciar um trabalho na minha igreja, na minha casa. Uhum. Então eu vou ficar com a minha casa fechada por tanto tempo, porque eu preciso passar por todo um processo de treinamento teológico, missiológico. Há uma pegadinha aqui, a gente precisa tomar cuidado. Atos, nesse registro da chegada dos crentes em Antioquia,
A igreja de Antioquia começa a ser plantada a partir do testemunho de gente que foge da perseguição e que testemunha, que fala do seu amor. Não é gente treinada. Não é gente que passou por um processo de treinamento, submeteu-se a um treinamento formal. Mas logo que Jerusalém ouve que tem um movimento... Aliás, Jerusalém chega atrasado sempre. Jerusalém sempre chega atrasado. Depois que a coisa acontece, chega em Jerusalém. Mas é interessante notar que neste episódio, ou neste relato, Jerusalém percebe o movimento e manda Barnabé. Ou seja, tem alguém formado... Claro, pessoal, a gente não está comparando, não tem seminários na época, mas obviamente a gente percebe que Pedro passou pela formação do seminário do Rabino Jesus, então imagina. Mas o que a gente quer dizer é que Jesus não era uma escola rabínica como eram as escolas de Shammai, de Hillel e etc. e tal. Mas voltando para cá. Por exemplo, eu me lembro quando o pastor Ronaldo Lidório conta de uma experiência dele já há muitos anos. Ele vai visitar uma tribo na Amazônia que para aqueles que detêm os dados e as informações, era uma tribo ainda não alcançada. Uma tribo não alcançada. E quando o Ronaldo chega lá, já tem crente lá, já tem uma igreja. E ele fala, mas nos nossos dados essa igreja consta, essa tribo consta como ainda não alcançada. E ele começa a conversar com os nativos e eles dizem, não, já passou para cá um camarada. E eles encontram o seu João, o famoso seu João, que está lá numa casinha sobre tambores lá, boiando e tal. O seu João plantou aquela igreja. E aí você poderá dizer, tá vendo? Não precisa de treinamento. Não é assim, não é assim. Todos nós precisamos ser os primeiros a efetuar os primeiros contatos para abrir as nossas casas, as nossas conversas, mas sempre haverá a necessidade de quem tenha o dom de mestre, o dom apostólico, exatamente para poder dar a estrutura teológica que a igreja precisa. Por isso Barnabé vai até Tarso para buscar Saulo. A igreja de Antioquia surge da iniciativa de crentes, a gente chama de crentes comuns, mas é crentes cujas biografias nós não conhecemos, eles simplesmente chegam lá em testemunho, mas logo percebe-se a necessidade da estruturação. Então, testemunhe, abra sua casa, convide, mas você perceberá que num determinado momento há necessidade de formação teológica, porque as questões são extremamente complexas, algumas delas são extremamente complexas e não dá para você ter resposta simples e rasa para questões complexas, mas todos os cristãos são chamados a abrir as suas casas, a dar testemunho e depois na estruturação, dons e talentos vão chegando para poder estruturar a igreja, porque isso precisa ficar claro para a gente. E a ordem de Jesus não foi para pessoas com diploma, né? Isso a gente não pode esquecer. Foi para todos os crentes, o testemunhar, o pregar. Aí entra uma coisa que é onde eu acho que não precisaria de um diploma de teologia. Qual é? Se você participa de uma igreja séria, bíblica, provavelmente você já tem um curso básico de teologia se você frequenta escola dominical e os ensinos da igreja. Plenamente. Eu, quando cheguei no seminário, eu já tinha um conhecimento prévio bíblico por causa da EBD da igreja. Eu era um frequentador de EBD. Sou até hoje. Eu sento na EBD para aprender hoje. Estou lá e estou aprendendo. Tem um mestre lá ensinando e eu estou aprendendo Bíblia, teologia com ele. Se um crente, esse crente, ele é um camarada que lê a Bíblia, vá para um lugar onde se ensina a Bíblia e está ali, ele não tem um diploma para validar que ele é mas ele tem uma formação bíblica teológica se ele está numa igreja séria, numa igreja que prega o evangelho e uma igreja que dá ênfase ao entendimento bíblico, que ensina a Bíblia. Então, se ele tem, botar aí 5 anos de crente e frequenta o seu lugar de ensino, num grupo pequeno, tá em EBD, é um crente assíduo na comunidade de fé dele, e é uma comunidade de fé séria, bíblica, provavelmente ele já tem um curso básico de teologia e de Bíblia. Certamente. Onde esse crente, realmente, ele já é apto
suficiente para iniciar, para ser um obreiro, para Sim, trabalhar em algum sim, lugar, para sim. servir a Deus em algum lugar, Sim. e onde ele precisaria talvez de ferramentas que não tem. Agora, se alguém que pertence tem chamado, tem vocação, mas a igreja não prega o evangelho, não dão ênfase nenhuma para o entendimento bíblico, não estão nem aí para isso, essa pessoa, mais do que necessário, tem que de verdade sentar com alguém para poder aprender. Que é onde a gente precisa levar a sério a comunidade que a gente congrega. Muito, se a pessoa, se você tem chamado, é vocacionado, olhe a Deus e comece a perceber isso. Se você está num lugar onde de verdade você pode aprender, pode realmente conhecer Bíblia e teologia. Se não tem nada disso, é um perigo uma pessoa dessa talvez não esteja nem pregando o evangelho para o vizinho, porque não recebeu o conteúdo correto. E aqui a gente não está dizendo de que a nossa igreja é correta, mas existe várias igrejas bíblicas, sim. Existem lugares sérios sim. onde de verdade, eu cansei de ver isso no seminário, em aula, de ter alunos que eram frequentadores de EBD, gente que lia a Bíblia e conhecia, com conhecimento maior do que professor de teologia. Sim. Então a igreja é fundamental nesse processo de crescimento e conhecimento antes do campo, né? Antes do campo. E eu acredito que um dos grandes equívocos que nós cometemos é porque nós temos mandado muitos missionários, vamos chamá-los de profissionais, aqueles que passam por um treinamento formal, para ambientes nos quais já há muitos crentes, mas crentes que entendem que a tarefa de abrir igreja não é deles. Não é deles. Aí nós voltamos lá àquela questão que eu falei, que eu chamei o Benjamin Bloom, da taxonomia de Bloom, dos 3 momentos do processo de aprendizagem, porque assim, se você tem uma comunidade voltada para as 3 áreas de ensino, ou seja, para o ensino teológico, ensino cognitivo, ensino doutrinário, ensino ético, ensino a respeito dos princípios, ou seja, ensina você a pensar teologicamente, inclusive face às questões da vida, mas você precisa ter uma igreja também que ensine o camarada a confiar em Deus. Confiar em Deus, encontros de confiança, porque você... Camarada, pensa bem, um teólogo que não confia em Deus, pode, cara, pode. Um teólogo que não tem níveis absolutamente rasos de relação com Deus, de confiança em Deus, esse cara não vai passar para o outro lado, não vai passar para o terceiro ponto, que é o ponto do comportamento. Então, igrejas que não proporcionam esses 3 níveis, a gente sempre está pensando, Alex, e em razão da nossa formação, a gente, sobretudo para quem tem uma formação, para quem foi criado numa igreja como a minha igreja. A igreja presbiteriana privilegia o ensino, mas há pouco espaço e pouco encorajamento daqueles que são pastores. Eu posso dizer porque eu sou pastor, não vai aqui uma crítica, não. É apenas um fato. Eu acho que a gente tem que ser maduro o suficiente para fazer leituras, olhar para a nossa estrutura, para a nossa história, para as nossas tradições e perceber que a presbiteriana é boa demais quando... Aliás, nós somos elogiados quanto a isso. Mas e partir para a luta? Quantos de fato são treinados a confiar e a passar para o outro lado e a exercer um comportamento evangelístico mais ousado? A igreja não é o espaço para oferecer pura e simplesmente conhecimento teológico, mas conhecimento experiencial e conhecimento metodológico na área de comportamento. A gente precisa mudar um pouco. Você tem, olha só, na verdade você tem isso na história da filosofia. Você tem, por exemplo, o camarada chamado Immanuel Kant, que é onde o iluminismo tem o seu ápice e começa o seu declínio. Então tudo tem a ver com razão. Tudo tem a ver com passar pela razão. E aí depois você tem um outro camarada chamado Schleiermacher, né? Friedrich Schleiermacher, para quem a religião e para quem a experiência religiosa é um pouco mais intuitiva, sentimental, é mais experiencial. E aí a gente fica nessa gangorra. Ou seja, o conhecimento cognitivo lá em cima, experiência aqui embaixo. Aí, experiência afetiva, de confiança aqui em cima, conhecimento aqui embaixo. Não é isso, cara, não é isso. O conhecimento é equilibrado. Nessas 3 áreas, a gente precisa focar nesses 3 momentos de aprendizado. E o principal, né? Você, o cara que é um plantador, é um missionário, você tem que ser crente, né? Basicamente. Nasci de novo. Basicamente. Basicamente. Se não for, tem que ser o nascido, tem que ter condição. É porque a gente acha, hoje está muito comum, porque o movimento evangélico do brasileiro é um caleidoscópio, uma colcha de retalho. Então você tem profissionais que recebem um treinamento de como é que vai pedir dinheiro.
Né? É triste, chega a ser cômico. Seria cômico se não fosse trágico. O cara recebe treinamento de como você vai pedir dinheiro, como é que você vai. Ele recebe um treinamentozinho na área de neurolinguística para saber como é que ele vai convencer. Ele saca alguns versículos bíblicos absolutamente encaixados no processo de arrancar a grana do povo. E aí, mano. Então, é preciso tomar muito cuidado. Até porque, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando da noiva do Cordeiro, da noiva de Cristo, cara. Noiva de Cristo. Nós temos o privilégio de cuidar como líderes, como apóstolos, como mestres, como pastores. Quando eu falo aqui apóstolos, reverendo Augusto Nicodemos, eu estou falando daquele camarada que é enviado com uma mensagem, com a autoridade de uma mensagem. Ninguém está falando de um movimento apostólico irresponsável, arrogante, nada disso. Mas o movimento apostólico, a igreja é apostólica, a igreja é enviada com uma mensagem ao mundo. Então, à medida que a gente se conscientiza disso, de que somos amigos de Jesus, e ele não terceiriza, ele compartilha a missão que é dele, que é do Pai, que é dele, que é do Espírito Santo, ele compartilha com os seus amigos. E por isso que a gente começou a nossa conversa o quê? Falando de amizade no reino de Deus. Isso é muito importante. Tem que ser crente, não é? Tem que ser crente, não é possível. Verdade. Que... Os discípulos de Jesus, né, tiveram essa experiência de andar com ele. Conhecimento, experiência e tudo. Porque assim, eu também não posso ficar com uma experiência do passado. Eu acho que a tendência da gente vai para a meia-idade, vai embora, a gente vira um contador de coisas que já aconteceram, né? Mas é tão bom quando você continua andando com Jesus e você continua contando coisas novas. Você está vendo coisas novas. É tendencioso a gente ficar dentro da igreja e a gente não vê o que Deus está fazendo no mundo. Há pouco tempo tive um evento com alguns pastores e eu estava falando com eles sobre isso. Nós ficamos dentro da igreja de domingo a domingo, na semana preparando um sermão, e a gente olha para o bar em frente da igreja e a gente acha que Deus não está lá. Mas já pensaram na ideia de talvez alguns cultos de domingo ele não está aqui dentro? Porque a música que é cantada não é para ele, o sermão é contra a palavra dele, e de repente ele está lá na barraca, salvando a galera que a gente deveria estar lá pregando o evangelho. Aí ficou aquele silêncio e tudo. Mas eu de verdade acredito muito nisso, porque a gente tá aqui conversando e falando sobre Deus, a obra de Deus e tudo. Mas ele está andando. O reino de Deus é um movimento tão poderoso, tão glorioso, que está entre nós, né, o já e ainda não, e que Jesus está nas praças, Jesus está nos lugares. E enquanto a gente está discutindo se vai, quem não vai, como que é feito, como que é o envio e tudo, ele está lá. E a igreja dele continua lá. Porque aí a gente vê alguns loucos, né? Eu me lembro de alguns testemunhos de conversão. Eu tava num domingo, assim. Cara, pode ser um crente num lugar estranho, perto de uma boca de fumo, horário de culto. E o cara tava lá e alguém foi alcançado. Logicamente, eu pensaria assim, o que esse crente está fazendo fora da igreja, no horário de culto, num ambiente duvidoso? É onde o Jesus está falando assim, vai para a igreja, não, eu vou andar lá. A gente vê conversões, coisas acontecendo, que aí a igreja pode cair naquela realidade assim, não, nós somos detentores do reino de Deus. Só que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja local. Maior. E a igreja é a agência do reino de Deus, e é aquela que precisa, é a comunidade que precisa manifestar a agenda, expressar os valores do reino de Deus. E você estava falando aí de igreja. Eu me lembro aqui eu fui pastor numa igreja no sul de São Paulo por 3 anos. E era a época em que pastores começaram a levar o pessoal para passear em Israel. Vamos passear não, para fazer excursão. E aí, não, Maurício, você tem que ir. Eu falei, cara, não tem dinheiro. Não, então eu vou conseguir para você ir sozinho, para você ir com a gente. Eu falei, não, sozinho não vou. Minha mulher não pode ir. Depois eu acabei viajando para outros países sozinho por conta da agência. Aí alguns da igreja estavam indo. Não, nosso pastor, nós estamos indo porque nós queremos
andar por onde Jesus andou. Eu falei, cara, primeiro que você não sabe que Israel mudou tanto, Jerusalém foi destruída tantas vezes que você não sabe onde é que Jesus passou, você não sabe, você calcula mais ou menos. Mas se você quiser andar por onde Jesus está andando hoje, eu quero convidar você para subir o bairro, eu quero convidar você para ir para aquele lugar. Jesus está nos chamando para ir atrás dele para esses lugares. É claro que se eu tivesse grana para ir para Israel, eu iria. Essa é uma questão. Uma outra questão muito importante é que uma vez eu saí da igreja e eu era pastor em Registro aqui, no Vale do... Aqui não, lá no Vale do Ribeira, em São Paulo, lá no Vale do Ribeira. E, mano, a gente foi... Tinha um boteco que fazia um frango assado maravilhoso. Era muito bom frango, muito bom frango. E eu fui lá buscar o frango para levar para casa de um amigo. A gente sempre almoçava juntos e eu pegava o frango lá. E eu tô assim no bar, esperando o franguinho sair pra gente pegar. E aí alguém que estava do meu lado olhou para mim, virou e falou assim, Amaury Vação. E eu tava assim, eu tava de camisa, tava de gravata, com bom presbiteriano. E o cara veio me agarrou, me abraçou. Eu tô sabendo que você tá em registro, que você é pastor. Eu falava assim, meu Deus do céu, se passar um presbítero agora, me ver no bar com esse sujeito abraçado comigo. Eu comecei a conversar com ele, ele tinha tomado uns gorozinhos, mas ele estava lúcido. E eu comecei a conversar com ele. Era o Janjão, a gente tinha jogado bola junto. Em Registro também, no Registro Atlético Clube, há uns 15 anos antes. Eu comecei a conversar com ele ali no bar. E tinha uma pessoa do lado prestando muita atenção no que eu estava conversando. E o frango estava demorando para sair, o bendito do frango. E o cara chegou e falou, o senhor é pastor? Sou pastor da igreja presbiteriana. Ah, puxa vida. Eu percebi que ele ficou, de certa maneira, assim, surpreso de eu estar dando atenção para o Janjão ali naquele bar, no balcão. E eu acho que a gente tem uma dificuldade gigantesca de ser igreja fora do ambiente que a gente acha que a gente dá o nome de igreja. Uhum. Por isso que todas as fotos são de quê? Foto de igreja domingo, onde é que é? É louvando. Beleza? É o quê? É dentro da caixa, cara. Você não tem foto de igrejas visitando as ruas, de igreja cuidando do excluído, cuidando do morador de rua. Você não tem igreja, você pouquíssimas vezes você vê a igreja, louvado seja Deus. Eu sou igrejeiro, a vida inteira fui. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque e a igreja nas ruas? E a igreja fora do, como dizia um autor, né? O outro Caio Fábio, né? A igreja fora do saleiro, né? O sal fora do saleiro. Complicado, brother. E é um ambiente assim, eu acho que tem gente que tem medo, né? Mas você sentar na mesa com gente que não é da tua igreja, não serve a Jesus, e tá ali, os assuntos deles são interessantes, porque tem perguntas ali. Se a gente pensar que todo homem está buscando a Deus, está procurando Deus, de alguma forma, e eles estão tentando buscar do jeito deles, é ruim a gente virar e falar assim, eles estão perdidos, não sabem o que tem, serve o Deus falso. Tá, mas é quem que tem que mostrar o Deus verdadeiro? Quem é que deve mostrar para eles a quem eles estão buscando de verdade? E aí, por não estarmos com eles, a gente quer fazer o quê? Pegar eles e levarem para a igreja, para na igreja ouvirem um sermão bem elaborado. Só que o sermão da vida, o sermão de estar junto, é nesses lugares mesmo, é na padaria, no lugar onde o pessoal come, com os pescadores, limpando o peixe, cuidando das coisas, ouvindo suas histórias. E aí lá no fundo eles vão compartilhar que estão buscando alguma coisa, eles querem de verdade ser iluminados. E a gente tem verdade, a gente tem luz, a gente tem de verdade o sal para poder mostrar para eles. E dentro da igreja, dificilmente a gente vai encontrar toda essa galera, porque vão poucos. Mas quando a gente está no meio da cidade, da realidade da cidade, com o pé nas coisas da cidade e tempo para poder também ouvir, tô tentando lembrar do autor, né, que diz, ouça o Espírito, ouça o mundo. John Stott. Eu acho que ouça o Espírito, ouça o mundo. Né? De verdade a gente precisa ouvir.
escutar o conexão, que eles estão falando, o grito deles, né? Porque Deus ouve os clamores dos povos, ouviu o clamor de Israel e enviou Moisés. A gente precisa fazer isso. Gente, a gente está aqui nesse bate-papo aqui maravilhoso. Na verdade, a gente vai ter outros, né, em breve. E conversando aqui com a Mauri, mas a gente está conversando e batendo um papo aqui. Nos encontramos e tem ônibus ainda para pegar. Tem que ir embora, tem janta para jantar. Janta e ônibus. E a gente tem que estar aqui preocupado com o tempo. Mas, pastor Mauri... Tem 3 coisas. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, deixa eu colocar aqui para você. O Amaury tem 3 coisas para fazer, mas poderá fazer só 2. Fica para você saber quais serão as 2. Aposte aí, aposte aí. 3 coisas para fazer. Jantar, tomar banho e pegar o ônibus. Eu só poderei fazer 2 coisas. Tomara que dê para fazer as 3. Pastor Mauri, brigadão. Muito obrigado aqui para a gente estar essa conversa. E em breve a gente tem outros bate-papos, outras conversas. E quem sabe nasce outras coisas aí, né? Você que é de Campo Grande, você que é daqui de perto, em breve, acredito que de repente para o próximo ano, a gente vai ter a oportunidade de estudar e aprender com o pastor Amaury. A gente vai conversar ainda, né, sobre essas questões, mas vamos ter a oportunidade aí de estar aprendendo juntos. Então ore já por isso e acompanhe aí o pastor Amaury no Instagram, no Facebook, no YouTube. E Amaury Vassão. Vai lá e segue. Né? Segue. Não só no Facebook, no Instagram também, porque eu estava seguindo só no Facebook. Isso aí. Mas obrigadão. Eu que agradeço, Alex. Sou muito grato a Deus pela vida do Alex e a gente estava esperando essa oportunidade, de repente pintou essa oportunidade hoje no Rio de Janeiro de voltar de um final de semana e começo de semana ministrando cursos de capacitação missiológica e também de perspectivas. A minha gratidão, a minha alegria de estar aqui com você, com a Michelle, com os meninos e com sua sobrinha que está, a Ana, né? É, da minha cunhada. É cunhada. Da minha cunhada. A cunhada que está aqui, que eu já conheci. Então, obrigado, cara. Obrigado mesmo. E Deus te abençoe também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Não esquece de seguir a gente e também de curtir. E até o próximo. Deus abençoe.